Yay! Último vídeo do ano e para comemorar eu resolvi fazer um Karina Responde. Algo que é muito raro aqui no canal, porque em 5 anos de canal eu só fiz 3 ou 4 vezes, eu não sei porquê. Então se você gosta desse tipo de vídeo de interação, você pergunta e eu respondo, já deixa aqui nos comentários que talvez eu possa fazer mais. E hoje eu pedi perguntas lá no Instagram sobre qualquer coisa, tá? Sobre qualquer coisa que vocês quisessem me perguntar. Não fiz nenhum roteiro, talvez eu pudesse dar respostas melhores do que as que eu vou dar agora, mas a intenção é realmente ter essa interação com vocês como se a gente estivesse batendo um papo, beleza? Bom, a primeira pergunta é do Menegsassa, que provavelmente não deve ser assim que se fala esse nome, né? O que fazer quando você sabe o significado das palavras em inglês, mas quando quer montar frases ou falar com alguém, você trava, né? Então aqui, o problema aqui é travar na hora de montar frases. A primeira coisa que eu quero dizer é que isso é normal, tá? Principalmente nos níveis mais iniciais, você vai aprender palavras soltas, frases soltas, mas para montar a sua própria frase, aí você vai ter essa dificuldade. Por quê? Porque você ainda não tem o conhecimento da gramática da língua, ainda não tem gramática suficiente. Então, quando a gente pensa em gramática, vem aquela coisa chata, tem que estudar gramática, então, que saco, não sei o quê. Mas, quando você tá no início, você precisa aprender, como é que eu faço uma frase no presente simples? Como é que eu faço uma frase negativa no passado? É I didn't, tá, I didn't. I didn't, e aí o verbo no infinitivo sem o to. Então, I didn't do my homework. Não fiz o meu tema, minha lição, vocês falam, né, paulista? Tema, eu acho que é de gaúcho, né? I didn't do my homework. Não fiz a minha lição. I didn't go to the beach. Eu não fui à praia. I didn't read the book. Eu não li o livro. E aí você veja que você está, de certa forma, estudando gramática, tá? Porque você está fazendo combinações com palavras diferentes na mesma estrutura, mas você não está fazendo de forma comunicativa. Então você pode pensar, o que eu posso falar que eu não fiz ontem, por exemplo? E aí você vai se forçando a falar essas coisas. É uma coisa meio mecânica, mas você vai internalizando. I didn't see her. I didn't read a book. I didn't go to my mother's house. Enfim, essa é uma forma de você aprender a montar frases. Pode perceber que, na verdade, a frase é a mesma, você só está mudando as palavras, mas você está se forçando a fazer uma frase nova. E você pode, na verdade, pegar qualquer estrutura, pode começar com uma coisa simples, como, por exemplo, I like chocolate, I like books, I like YouTube. E pense, é uma coisa muito simples, você está só trocando a palavra, mas, de certa forma, você está, sim, montando uma frase. E quando que você vai aprender a montar frases? Com a prática, você vai acabar escutando tanto inglês, escutando as estruturas, que elas vão começando a fazer mais sentido na sua cabeça. Se elas não fizerem sentido intuitivamente, aí procure pela sua dúvida. Pode ser num livro de gramática, pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um fórum, pode ser no Google, na internet, entendeu? Então, busque aquilo que você não está conseguindo dizer em inglês e tente substituir por outras palavras para você ir praticando. Mas é uma prática controlada. Por quê? Porque você não está criando a frase mais mirabolante do mundo, não. É uma estrutura fixa e aí você vai mudando. E além disso, talvez esteja faltando listening também. Então, a gente não pode esquecer que para aprender uma língua a gente precisa ter input, a gente precisa fazer essa língua entrar na nossa cabeça. Então, quando você vai escutando, você vai pegar. Mas não é só escutar, sentei aqui e comecei a escutar. Não, é escutar com atenção. E uma outra coisa para quem acha que só tem um monte de palavras soltas na cabeça, é a importância de tentar memorizar as palavras em combinação. Então, por exemplo, você escutou a palavra at home, que você sabe que é em casa. Aí vamos supor que você queira anotar essa palavra, porque você não sabia que home era casa. Aí você anota lá só home. Não, já anote at home, que significa em casa. E aí você vai memorizando. O at se combina com home, então não é in home, é at. E aí você vai começando a prestar atenção nesse modo que as palavras se combinam. A Camille Lima perguntou, se você tivesse um filho, iria ensinar inglês para ele em casa ou iria colocá-lo em um curso? Manda beijo pra mim, por favor. Beijo, Camille, um beijo. Essa é uma pergunta muito boa, porque eu ainda não tenho filhos, tá? Mas eu quero ser mãe. E uma coisa eu tenho certeza. Desde a barriga, eu vou querer dar input pra essa criança em inglês. Porque eu sei, através de pesquisas, né? Sabe-se que as crianças são capazes de ouvir a voz da mãe desde a barriga, e elas são capazes de distinguir sons diferentes, línguas diferentes. Tem vários testes que se fazem através de ultrassom e tal. Você acostuma a criança a falar só uma língua. Daí ela se movimenta de uma forma.
Se você começa a falar uma outra língua, a criança se movimenta de outra forma, ou seja, ela percebeu, opa, aconteceu alguma mudança aqui. Então eu pretendo falar inglês com essa criança, não ensinando, mas falando inglês naturalmente. Espero que eu consiga fazer isso, né? Porque eu sempre falo assim, me perguntam isso, e eu falo, gente, eu vou pegar meu filho na mão, eu não vou falar, oh, my sweet baby, eu vou falar, ai, nenê da mãe, meu nenezinho, porque eu sou brasileira. Então a minha língua afetiva, por querendo ou não, é o português. Eu quero falar, meu Deus do céu, meu Deus. Mas em determinados contextos eu pretendo cantar musiquinha, pretendo falar com essa criança em inglês, sei lá. Não sei, porque eu sei que a criança ela é aberta a esses sons. E eu acho que eu já falei pra vocês em algum vídeo, mas a partir dos 5 meses de idade, todo bebê já começa a perder, fora da barriga, tá? 5 meses de vida. Todo bebê começa já a perder a capacidade de distinguir sons diferentes de diferentes línguas. Então, a nossa capacidade de aprender línguas como um nativo já começa a decair com 5 meses de vida. Então, por isso que eu pretendo, sim, falar muito com essa criança em inglês. E, além disso, colocar numa escolinha bilíngue. Eu colocaria meu filho numa escola bilíngue porque eu acho legal que daí as brincadeiras, todo o contexto vai ser tudo em inglês. E não só aquele momento do inglês 1 hora por semana, sabe? Seria todas as disciplinas, seria tudo em inglês. Esse é o meu plano pro futuro. Se eu vou conseguir realizar isso, não sei. O Moisés Serrão perguntou: foi difícil para você começar a entender de modo natural o inglês falado? Pois sabe-se que é muito diferente do que se aprende em sala de aula. Às vezes somente se sabe um pouco de como é que as coisas funcionam, porém quando se vai falar ou viajar para algum país de língua inglesa, nos deparamos com variadas formas da língua e expressões. Foi difícil para você se acostumar? Quais os processos ou métodos que podemos usar para ajudar o listening, né? Thank you. Olha, gente, sinceramente, hoje em dia a gente consegue fazer uma imersão em casa. A gente não precisa necessariamente viajar para entender como os americanos falam. Porque tem Netflix, tem YouTube, a gente pode assistir. A coisa mais legal, para mim, mais legal do que assistir as séries da Netflix para ouvir inglês falado, sinceramente, é YouTube e stories de famosos. Por quê? Porque daí não tem o roteiro. Claro que tem canais do YouTube que fazem roteiro, mas assim, é uma coisa muito, muito mais espontânea. Então, quando tu segue um famoso nos stories, é muito legal, porque o cara não fez um roteiro, ele só ligou ali a câmera e começou a falar. Então, na verdade, nem precisa viajar hoje em dia pra gente ter essa ideia de como eles falam de verdade, entendeu? Então tente começar com aqueles áudios que são mais preparados para aprendizes, né? Ah, tem um site bem legal que se chama News in Levels, que você pode escutar notícias em diferentes níveis, porque são notícias em levels, em níveis. E tem um outro também que eu não tô lembrando agora, mas eu descobri semana passada, é muito legal. Vou deixar aqui pra vocês, que você tem o áudio em várias velocidades. Gente, é muito legal, de notícias também. Então acho que essas são coisas que podem ajudar. A Raquel Santana perguntou. Ela sempre comenta no meu Instagram. Raquel, já me sinto friend dela, best friend. Tenho uma dúvida um tanto quanto diferente. Eu sempre vi nos filmes americanos cartas, textos escritos com letra de forma. Eu já recebi 2 cartas da Inglaterra com letra de forma. Você sabe se lá na Gringolândia eles não usam letra cursiva? Existe razão para isso ou seria mera coincidência? Interessante essa pergunta, mas é coincidência mesmo. Existe letra cursiva, eles escrevem com a letra emendada, cursiva, que nem aqui no Brasil normal. Acho que foi uma questão de escolha mesmo, de estilo. A Deni Bacelli perguntou qual é o nome do site de músicas que você citou na Bienal do Livro em Guarulhos, que aliás foi uma bela palestra. Thank you. Eu fiz uma palestra lá na Bienal do Livro de Guarulhos para divulgar o meu livro. By the way, não tô com o livro aqui, mas se você quiser comprar o meu livro, tá aqui na descrição. Eu passei os últimos 3 meses falando isso, então, por favor, se não comprou, gente, dá esse presente de ano novo. Então, o site que eu mencionei era Lyrics Training. É um site super legal que você pode praticar o listening com letras de músicas. Eles deixam os blanks, os espacinhos, que nem o professor de inglês faz quando a gente faz em aula para os alunos. E você pode ir lá digitando. Eu amo esse site. Vai lá ver como é que é, se você ainda não conhece, e depois me conta aqui nos comentários o que achou. O A. Galhardo perguntou: Karina, quais dicas você dá para melhorar a escrita acadêmica em inglês? Faço letras português e inglês e tenho sempre que entregar resenhas, resumos e até mesmo artigos em inglês. E gostaria muito de deixar a minha escrita cada vez mais adequada ao contexto acadêmico.
Thank you in advance. Love you. Thank you. E aí, antes de eu responder, eu vou dar a resposta que uma seguidora respondeu embaixo, que foi a Ruth Lopes. Como no português, você precisa ler bastante inglês para pegar o feeling do idioma. Do idioma é ótimo. Ritmo, construções, enfim. Enquanto estiver lendo, anote as estruturas usadas em um papel. Por exemplo, inversão de sujeito, locuções adverbiais, ordem da oração, para tornar consciente o ritmo do idioma. Me ajudou bastante, acho que pode te ajudar também. Primeiro, obrigada, Ruth, por ter respondido a pergunta do A Galhardo também. E eu achei uma excelente resposta. Leia, sublinhe e vá tentando colocar isso na sua escrita também. Para escrever resumo, por exemplo, abstract, tem vários sites que têm ideias de estrutura de resumo, de abstract. Então você pode ir lá ver aquele esqueleto e ir montando com as suas próprias ideias. Então eu acho isso um jeito bem legal. Eu muito já fiz isso, tá? Mas uma coisa que eu preciso mencionar é que a escrita acadêmica, ela vem com a prática, tá? É uma questão de prática. Por exemplo, quando eu escrevi o meu TCC, eu escrevi em inglês. Porque eu tava treinada da faculdade inteira, muito treino. Então eu escrevi muito bem o meu TCC em inglês. Foi tranquilo pra mim. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, a publicação era em português, a minha dissertação inteira foi em português. Eu comecei a escrever em português muito mal. O meu texto vinha assim, ó, todo riscado da minha orientadora. Só que aí, cada correção que a minha professora fazia, eu pegava, tá, então, eu confundia muito, por exemplo, o este e esse. Então, eu errava isso muito nos meus textos em português. E aí vinha aquela correção, pá. Peguei o jeito da coisa. Hoje, eu posso dizer que eu escrevo muito bem em português. O meu livro, quando eu entreguei para correção, a revisora falou, nossa, Karina, quase não tenho o que corrigir aqui, tu escreve muito bem. A minha tese de doutorado também, eu não passei para ninguém revisar. Mas, se eu tiver que pegar e escrever um livro agora em inglês, talvez a minha escrita não esteja tão boa. Por quê? Porque eu estou treinada em português agora. Eu perdi o treino de escrever esse tipo de texto em inglês. Então, para eu começar a escrever alguma coisa em inglês de novo, eu vou ter que treinar. Mas uma coisa que eu acho que ajuda demais é ser corrigido. É entregar o teu texto para alguém ler, para um professor de preferência, alguém capacitado, para você começar a perceber, porque às vezes você não vai perceber os erros até que alguém venha e te corrija, sabe? Isso aqui não tá soando muito legal, isso aqui tá uma estrutura do português no inglês, isso acontece muito, né? A gente escreve de um jeito, mas a gente tá, na verdade, usando a sintaxe do português com as palavras em inglês. Bom, gente, acabei me empolgando aqui, nem sei quanto tempo que ficou esse vídeo, mas espero que tenham gostado desse vídeo um pouco mais próximo, mais bate-bola. E eu quero agradecer pela companhia de vocês durante todo esse ano. Esse foi um ano muito importante pro English in Brazil. Acho que foi um dos anos que o canal... Acho que foi o ano em que o canal mais cresceu. A gente tá aí chegando em 1 milhão de inscritos. Algo que pra mim no começo era muito impossível e que hoje eu vejo como uma realidade, logo a gente tá chegando aí. Então, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve, recomenda o meu canal pros seus amigos, me ajuda a fazer esse milhão chegar mais rápido. Enfim, só tenho a agradecer a vocês. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e a gente continua juntos em 2019 e 2020 e 2021. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui juntos por muitos anos ainda. Um super beijo! Feliz Ano Novo! Que 2019 seja o seu ano para arrasar no inglês. Bye!